Queridos amigos, inicia-se agora uma emocionante viagem no tempo, voltando a mais de 2000 anos atrás. Prepare-se para uma experiência espiritual que tocará seu coração com a mensagem de fé e autoajuda do presidente do lar, Dom Inácio de Loyola, Eduardo Dias. Bem, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui de novo para levar uma palavra de fé para você. E hoje Deus falou diretamente ao meu coração para mandar a vocês uma palavra que seja de reconstrução. E nada melhor do que a história de Neemias. Você conhece? Bom, então assista conosco essa linda história e logo em seguida a mensagem dessa semana. Foi um privilégio muito grande ajudar o povo a voltar a adorar a Jeová em Jerusalém. Todo mundo sabe que reconstruímos a muralha. Mas as pessoas nem imaginam tudo o que aconteceu. Deixa eu contar toda a história. No 20º ano do rei da Pérsia, Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Eu era o copeiro do rei e o rei confiava muito em mim. Confiava a ponto de deixar a vida dele nas minhas mãos. Eu estava longe de Jerusalém, mas eu sentia muita alegria só de pensar no povo de Jeová servindo a ele lá. Até que um dia, meu irmão Anani veio me visitar. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Como está o povo, Anani? Pode falar. Nada bem. Você tinha que ver a situação. Você nem imagina. As muralhas de Jerusalém ainda estão destruídas. E os portões também estão. Mas e o templo? Tá lá. Mas Jeová não tá nada feliz com os sacrifícios. A maioria do povo e os sacerdotes não obedecem à lei de Deus. Você tem que voltar com a gente. Por muitos dias, eu só conseguia pensar nisso. Será que o rei ia me deixar voltar para Jerusalém? É verdade que o povo tinha pecado por não obedecer à lei de Jeová. Mas agora parecia que se eu não ajudasse o povo, eu também estaria pecando. Eu implorei para Jeová me ajudar. Neemias, por que você está tão triste assim? Eu nunca vi você desse jeito antes. Vida longa, meu senhor o rei. Mas como eu poderia não estar assim se a minha cidade está destruída? Neemias, como assim? Pode falar o que você precisa. Orei imediatamente ao Deus dos céus. Se for da vontade do rei, e eu tiver achado favor diante do Senhor, me envie ajudar, onde os meus antepassados estão sepultados, para que eu a reconstrua. Tudo bem. Jeová estava do nosso lado. O rei me deu materiais para a construção, enviou soldados e me designou como governador. Era a hora de começar a reconstruir as muralhas de Jerusalém. Bem, meus irmãos, a história de hoje é um passeio ao Velho Testamento.
vamos voltar num dos livros mais difíceis da história de Neemias. Você conhece? Bom, então preste bem atenção que essa mensagem vai servir exatamente para você hoje, nesses momentos de reconstrução de nossas vidas. Neemias, ele era um copeiro do rei. E como copeiro, um serviçal do rei, ele estava naquele círculo interno, aquele círculo íntimo entre o rei e a rainha, servindo café, o almoço, a janta, era o trabalho dele. Mas, além disso, ele era aquele que provava o alimento antes do rei ou da rainha, da família em si. Por quê? Existiam muitos casos de envenenamento, né? Muitas pessoas queriam envenenar a comida, até no círculo familiar existiam isso, né? Por inveja, querer conquistar o que os outros haviam conquistado, ter o que os outros teriam. Você que está nos assistindo, você conhece alguém que tem tido inveja de você, que quer ser o que você é, quer ter o que você tem, quer possuir o que você possui? Isso existe nos dias de hoje. Neemias, então, ele provava a comida para que se tivesse algum veneno, ele iria morrer, mas o rei e a rainha estavam preservados. Um certo dia, familiares dele se dirigiram até o palácio para lhe fazer uma visita. Vieram de Jerusalém, da cidade sagrada. E Neemias perguntou, conversando, olha, como é que está a cidade dos nossos antepassados? Como é que está a cidade de Jerusalém? E os familiares disseram para ele, Neemias, ela está completamente destruída. As muralhas estão em ruínas. Os grandes portões lindos que tinham na cidade foram queimados. Há animais pastando dentro da cidade de Jerusalém. O povo foi saqueado, as mulheres violentadas, entraram em estado de miséria, de tristeza profunda. E isso adoeceu a alma de Neemias. Meus irmãos, parece que hoje nós estamos vivendo num momento em que nossa alma está doída, nossa alma está ferida, porque às vezes vemos a nossa cidade ser destruída também pelos cataclismas que aconteceram. Hoje nós vemos muitas e muitas vezes, e eu estou falando aqui da nossa cidade, o lar está na cidade de Petrópolis, e nós falamos às vezes que hoje nós estamos vendo as fendas na nossa cidade, estamos vendo, presenciando, né, aqueles momentos tristes de pessoas que vieram perder a vida e seus patrimônios. E isso também dói ao nosso coração, dói na nossa alma, ao passarmos por esses momentos, enquanto vemos que tudo aquilo que nós amamos está indo literalmente por água abaixo. Não temos mais aqueles jardins floridos, não temos mais a alegria do seu povo, porque a lama, a dor tomou conta de todos nós. E como Neemias, ele então ficou muito triste, abatido de ver toda aquela situação. Mas ele não podia sair do palácio. Então ele entrou num estado de tristeza, mas ele fez algo que nós devemos fazer. Ele entrou em estado de oração e jejum. Oração, 120 dias orando firmemente para que Deus abrisse uma porta para que ele pudesse ajudar a cidade dos seus ancestrais, a cidade de Jerusalém. No momento de crise, no momento de dor, no momento de dificuldade, cabe a você também ter uma íntima comunhão com Deus, orar insistentemente, orar, gritar, falar energicamente com Deus. Estou aqui, Senhor, eu quero servir, me ajude a fazer um mundo melhor. Bata e a porta se abrirá. E foi isso que Neemias fez, de tanto orou e insistiu, que certo dia o rei, vendo que Neemias estava triste, abatido, que não era da personalidade dele, e já estava magro devido ao jejum, perguntou: Neemias, você está doente? O que aconteceu? E ele viu ali a grande oportunidade, era a porta aberta se abrindo para ele. Quem diria um rei, Senhor, sobre 180 nações, perguntar ao seu servo o que ele estava querendo, o que estava acontecendo com ele? Era a porta aberta. Nós temos que aproveitar as oportunidades na nossa vida. Não podemos ter medo de enfrentar os desafios, não podemos ter medo das adversidades. Deus abre uma porta aberta sempre para nós, mas olha o que diz lá atrás na palavra de Deus. Toda porta aberta, ela vem com obstáculos, nós temos desafios. É esse o caminho do nosso aprendizado. Neemias então falou: olha, eu estou triste porque nossa cidade foi invadida, Jerusalém, muralhas estão em ruínas, portões foram queimados. Então, isso está me trazendo tristeza. Eu queria poder fazer alguma coisa para restaurar aquela cidade. E o rei vai perguntar a ele:
Você quer restaurar as muralhas de Jerusalém? E talvez hoje o nosso Deus esteja perguntando para você: você quer que sua vida seja restaurada? Você quer restaurar a sua família? Quer restaurar o seu lar? Restaurar as suas finanças? Sim, porque queremos. Deus está te perguntando hoje o que você deseja. Neemias falou que gostaria daquela oportunidade e pediu a ele então, porque o rei falou: então o que você quer? Eu queria autorização de ir até Jerusalém, restaurar aquela cidade. E o rei forneceu a ele então o quê? Olha que coisa linda, forneceu a ele cartas de autorização para que ele pudesse trafegar, ir até Jerusalém, para que pudesse, juntamente com angariar, conquistar, comprar em nome do reino, justamente madeira, todo o material para reconstrução. E deu a ele um grupo de pessoas, mas deu um prazo, um tempo limite para que isso fosse feito. Tempo. Esse é um fator fundamental em nossa vida. Nós temos que aproveitar todo o tempo que nós temos em nossa vida, nessa existência, para fazer o bem, para ajudar o próximo, para ajudar a reconstrução da nossa cidade, por que não? E Neemias então começou uma trajetória de muitos dias, carregando toras pesadas de madeira, material para reconstrução, e isso requer um esforço. Porque se você deseja restaurar a sua vida, você tem que empreender esforço, lutar, conquistar, arrastar toras de madeira se for necessário, para você reconstruir a sua família, tirar seus filhos das drogas, reconstruir suas finanças, empreender esforço. É isso que Neemias nos mostra. A história é muito longa, eu vou chegando ao finalzinho dela, que ele chega a Jerusalém, reconstrói as muralhas, reconstrói justamente os portões que haviam sido queimados, e o povo foi vendo, foi ajudando a ele a reconstruir, mas ele teve muitos desafios, tentaram matá-lo, tentaram sabotar, mas ele teve perseverança, ele teve fé no Senhor Deus. E de copeiro, ele se tornou governador. Olha que história linda. Então você também pode reconquistar o que você perdeu, você pode restaurar a sua vida. E o meu convite é esse: vem aqui no Lar Dom Inácio. Aqui é um verdadeiro hospital espiritual, que nós queremos te ajudar a restaurar a sua vida. Fique conosco, nosso programa está muito interessante. Bem, meus queridos, esse é o momento da nossa prestação de contas a todos que nos acompanham. O momento da doação da cesta básica, o momento do carinho com os nossos semelhantes. Não é só uma cesta básica, não. Ali é um gesto de amor, de carinho, de solidariedade. É um momento de compartilharmos juntos os nossos sofrimentos e acalentarmos as dores daqueles assistidos que aqui vêm. É um momento que nós temos da sopinha de Santo Inácio, da sopinha que vai alimentar o corpo, mas também fortalece a alma. Então esse é o grande momento dos nossos trabalhos assistenciais, na qual só podemos realizar com a ajuda da sua doação do seu quilinho de alimento. Essa é a nossa missão. Bom, meus irmãos, para nossas perguntas dessa semana, me fizeram uma pergunta tanto quanto difícil. O que acontece com o espírito de uma criança quando ela morre? Reparem, para entendermos essa pergunta, nós temos que entender que nós somos pessoas, mas que somos espíritos. Então, o espírito de uma criança é justamente um espírito. E ela está aqui para cumprir uma missão. Não importa se essa missão vai desde 2 dias de vida, 4 dias, 1 mês, 10 anos, 15 anos, até chegar à fase adulta. Quando termina a missão, termina justamente aquele compromisso daquele espírito com aquele corpo físico para cumprir determinada missão aqui nesse plano. A criança, ao estar encarnada num corpo físico, ela vai se encaixando naquele corpo físico até praticamente aos 7 anos de idade, e depois vai se amadurecendo. Então, é o espírito que está ali naquele processo de evolução. Quando ela falece, quando a criança termina a sua missão aqui na Terra, não importa o tempo, é como se fosse um adulto. Terminou a missão, segue a sua jornada espiritual para o caminho da espiritualidade. Assista comigo esse vídeo que ele vai te explicar direitinho como é todo esse processo. O que acontece com as crianças que morrem? O que acontece quando a gente morre ainda
no começo da encarnação, com poucos anos de vida. Bom, uma criança que morre, o que é? É um espírito. Assim como um idoso que morre, é um espírito. Um jovem que morre, um adulto que morre, todos somos espíritos. Aquela criança é um espírito que temporariamente está agindo como criança. O processo de encarne se inicia a hora que o óvulo e o espermatozoide se juntam. Quando há a fecundação do óvulo e o ovo começa a se multiplicar, ali já naquele exato instante há um espírito ligado naquela bolinha de carne que começa a se multiplicar. A partir dali o encarne vai mais ou menos até os 7 anos de idade. Por isso que criança pequenininha dorme muito, está mais no plano espiritual do que no plano encarnado. Por isso que criança pequena frequentemente conversa com outro espírito, um amiguinho invisível. É um espírito que ele está vendo ali, que ainda está muito no plano espiritual. A partir dos 7 já meio que calça, meio que encarna de vez. Até os 14, 15, 16, até a adolescência ainda é um momento bom de coordenar esse espírito para que ele tenha uma vida melhor, né? Orientá-lo, sobretudo nessa fase até os 14, 15 anos de idade. Mas enfim, se a criança morre, se o espírito morre enquanto ainda criança, qual é o nosso comportamento com relação a isso? Deveria ser exatamente o mesmo de qualquer pessoa que desencarne em qualquer faixa etária. Não faz diferença nenhuma. Aquela criança viveu 2 horas, ou 2 semanas, ou 2 anos, ou 12 anos, ou 17 anos, tanto faz. Era o período que aquela pessoa precisaria viver nesta encarnação por alguma razão. O que o Espiritismo diz é que frequentemente aquela vida curtinha foi uma prova para os pais, uma experiência duríssima que os pais, sobretudo os pais, os avós, os tios, os primos, todo mundo, os irmãos, mas sobretudo os pais precisariam viver. Por que é que eles precisariam viver aquilo? Não sei. Cada um tem o seu histórico de vida nas suas encarnações passadas. Mas pensar sobre aquilo, sobre o amor àquela criança e a dor da, entre aspas, perda daquela criança, é importante, vai ajudar esses pais a se desenvolverem como espíritos também. E esse espírito que estava como criança, quando desencarna, o que acontece? É um espírito criança? Não existe espírito criança, existe espírito. Mas frequentemente na casa espírita, esse espírito vai se comunicar com uma criancinha, vai falar, ô tio, vai falar como criança, um tati-bitate como criança. Não precisa, não precisa. Quando ele retoma a sua vida real, que é a vida do espírito, ele é um espírito. Pode falar como um adulto, está tudo certo. É que frequentemente ele ou ela ainda se sente como criança ou, para ser identificado pelo pai e pela mãe, se comunica como uma criança, mas não é mais criança. O espírito é o espírito, ponto. Pode ser um espírito tão velho quanto... Pode ser mais velho que os pais, inclusive. Pode ter tido mais encarnações que os pais. Frequentemente acontece isso. O filho é mais experiente, teve mais encarnações e, por consequência, provavelmente mais sábio que os próprios pais. Enfim, o que importa é o seguinte, não há erro. Se seu filho, se seu neto, quem seja da sua família, morreu ainda em tenra idade, está tudo certo. É o tempo que ele ou ela precisava, neste encarne, para repensar, resolver e auxiliar alguma coisa. Não há erro. O que acontece com o espírito no momento do desenlace? Bom, nós sabemos que o nosso corpo físico perece. Acaba ali a missão do nosso corpo físico. Mas o nosso espírito, no momento exato do desenlace, no momento preciso, existe um momento que é de sonolência por um pequeno período ou um grande período, dependendo da escala de evolução de cada um de nós. Isso é muito interessante porque dependendo de como você é em vida, é que será o seu momento do desenlace. Não importa se é um acidente ou se é algum problema, você ficou doente, para cada pessoa é um momento diferente, uma experiência diferente. Alguns, ao fazer o desenlace, as pessoas estão menos apegadas às coisas materiais, estão mais voltadas às coisas espirituais, o desenlace é sereno, tranquilo, como se fosse um despertar do outro lado. Para outras mais apegadas, há um momento já de turbulência, porque ela ficou apegada a uma pessoa, ao carro, à casa, aí existe uma certa dificuldade. Assista comigo essa explicação, eu tenho certeza que esse assunto é interessante e você vai entender direitinho. O que acontece no exato momento em que morremos? Bom, acontece de tudo. O estágio da morte, o momento da morte, se a gente sofre mais ou sofre menos, se a morte acontece mais rapidamente ou mais lentamente, se a separação espírito-corpo é mais rápido ou mais devagar, mais dramática ou menos, varia de pessoa para pessoa. E varia por quê? Porque nós não somos iguais. E o que determina esse momento da morte que acontece ali? Como você viveu, como você é, quem você é na verdade. Veja, é apenas correto e justo. Se eu sou uma pessoa que estou cuidando do meu viver, que estou cuidando de viver bem com as pessoas ao meu redor, se eu estou em paz comigo mesmo, e essa é a palavra-chave, se eu estou em paz comigo mesmo, se as coisas estão mais ou menos em dia, se eu estou mais ou menos feliz com como eu estou levando a minha vida com relação a todo mundo, com relação a mim mesmo, é só natural que a minha morte, que o meu desencarne também seja mais tranquilo. Agora, a dica preciosa aí, na verdade são duas, né? Uma é estudar a morte, pensar na morte. A gente
evita falar da morte, a gente não quer saber da morte, faz de conta que ela não existe, mas ela existe e ela acontece a todo momento, no mundo todo, para todas as pessoas, acontecerá para você também, com as pessoas que estão à sua volta, que vão morrer, talvez antes de você, e consigo próprio, né? Então, falar sobre a morte, pensar a morte, estudar a morte é fundamental para que nós não temamos a morte. Essa é a primeira dica. Então, prepare-se para a morte, super na boa, com leveza, com tranquilidade. É um assunto que sim deve ser discutido com a família, deve ser discutido com crianças, claro, usando a linguagem adequada para crianças. É fundamental discutir o que vai ser do seu corpo na hora que você morrer. Você vai doar seus órgãos antes de morrer, sim ou não? Tudo isso é importante você conversar com a sua família antes que a morte ocorra, é claro, né? A segunda dica preciosa é apego. É o que mais nos atrapalha na hora da nossa morte. Como assim apego? Apego a tudo. Eu não quero ir, não está na hora de eu ir, tem que ficar aqui. Não, tem meu filho, tem minha filha, tem minha mulher, meu marido, meu pai, minha mãe, tem meu negócio, minha empresa. Quanto mais apegado nós formos às coisas terrenas, às coisas materiais, maior será a nossa dificuldade de nos desprendermos e irmos a hora que o corpo já não dá mais conta de manter a vida. Então, desprendimento é fundamental. Desprendimento, na verdade, é fundamental para tudo, até durante a nossa própria vida, né? Porque nós vamos perder uma série de coisas, nós vamos perder status, vamos perder poder, vamos perder dinheiro, vamos perder amores, né? É natural, acontece na vida. Quanto menos apegado nós formos a essas coisas todas, menos sofreremos e menos faremos sofrer as pessoas à nossa volta. Então, voltando à pergunta, o que é que acontece no momento da morte? Pode acontecer de tudo. Tem gente muito apegada que fica e sofre muito no momento da morte, não vai embora, fica ali, não aceita que morreu. Tá cheio disso, tá cheio. São pessoas ignorantes, as pessoas que não pensaram, que ignoram a questão tão simples, básica e natural quanto a morte. Então não sejamos desses, sejamos que já estão tranquilos, que já quando for a hora de desencarnar, falam, puxa, que legal, dei conta. Cumpri, não cumpri tudo, mas andei bastante, fiz bastante coisa, minha vida foi boa, interessante, agora vou partir para outra vida, vou partir para o próximo estágio. Esse é o melhor momento, esse é o que desencarna em maior tranquilidade. Prepare-se para o seu desencarne para que ele seja o mais tranquilo possível, para que ele seja alegre, você esteja bom, predisposto à nova fase da sua vida. Meus amigos, olha, a entrevista de hoje é espetacular. Nós estamos fazendo um especial com o Dr. Eduardo Birman, psiquiatra, que ele está nos esclarecendo sobre depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico. E, doutor, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho no nosso programa, para elucidar o nosso povo. E eu queria, logo de início, fazer uma pergunta. Por que hoje em dia, né, a psiquiatria está sendo tão exigida, tão necessária hoje em dia? A gente tem, né, a questão do mundo moderno, hoje em dia, a velocidade, uma exigência muito grande de sucesso para todo mundo. A gente tem hoje em dia essas coisas aqui que deixam a gente conectados o tempo inteiro, a gente não desliga. Uma coleira. A gente tem que aprender, existe uma coisa, a gente pode tratar em outro programa, que é dependência de novas tecnologias. A gente ainda não falou sobre isso, tá? Mas a pressão do dar certo ou do teu corpo mais bonito, poder fotografar para as redes sociais, viver uma vida alegre, está levando realmente a um aumento de quadros de frustração, e a gente acha que a vida dos outros é melhor, a grama do vizinho é mais verde, por aí vai. Mas o que acontece efetivamente é que até hoje, né, apesar da reforma da lei conhecida como a Lei da Reforma, né, Psiquiátrica, que é a lei de 2001, se não me engano é a 13.216, uma lei federal de 2001, né, onde previa-se que a atenção ao paciente psiquiátrico aumentasse, os cuidados com o paciente psiquiátrico aumentasse, até hoje ela não foi implementada efetivamente. Então, eu costumo dizer o seguinte, dentro das unidades básicas de saúde, os médicos de família, né, a atenção primária deveria ser capacitada para poder identificar quadros psiquiátricos logo no seu começo, ou, como falei em outro programa, famílias que têm já dentro da sua história problemas psiquiátricos, então a gente ficaria mais atento às pessoas dessa família, porque são pessoas com um risco maior de desenvolver um quadro psiquiátrico, já tem familiares, né, com quadro psiquiátrico, tá? Então,
eu escuto muito dizer aqui em Petrópolis que não existe psiquiatra suficiente, que a emergência psiquiátrica às vezes não dá conta. E eu vou te dizer uma coisa, Eduardo. A emergência psiquiátrica, ela deveria estar quase que vazia. Se eu tivesse uma atenção básica capacitada em identificar, né, questões de saúde mental, né, e administrar, né, a sua comunidade ali em volta daquela UBS, né, ou daquele posto de família, né, eu não chegaria sequer, muitas vezes, a precisar de um psiquiatra. Porque, na verdade, o especialista ele está numa ordem de atendimento que a gente chama de terciário. Entende? Novamente, vou fazer uma comparação que eu já fiz num programa com a oncologia. Né? Se você faz o seu preventivo com o seu ginecologista, né, você, na maioria das vezes, não precisa acabar no oncologista para tratar um câncer. Porque você vai identificar um câncer de mama no começo, vai tirar aquilo ali e acabou. Entendeu? Então, a oncologia é terciária, a ginecologia obstetrícia já é uma grande área. Né? Então, eu acho muito importante que os nossos governantes entendam, tá, que ao invés de ficar abrindo, né, mais CAPs, a cidade tem ótimos CAPs, mas mais CAPs, mais... Não, por que a gente não capacita, né, as unidades básicas de saúde? Por que a gente não capacita os médicos que trabalham dentro da UPA? Entendeu? A identificarem quadros e a direcionarem esses quadros para o ambulatório de saúde mental do município, né? Então, eu acho muito importante a educação do médico para a especialidade de psiquiatria. Até mesmo porque muitas das situações que as pessoas estão vivendo, esse período pós-pandemia, confinamento, essa prisão à tecnologia, celulares, isso tudo, criam casos, né, que as pessoas, um profissional da área de psiquiatria vai poder identificar melhor antes de chegar numa situação mais grave. Exatamente, exatamente. E as pessoas hoje estão atravessando um momento que a tecnologia, que a gente ficou viciado na exigência do sucesso. Porque a gente fica vendo ali dentro dos outros tendo sucesso, porque ninguém posta foto passando fome, não. Então, quando posta uma foto passando fome é do outro. É do outro, né? Aí ele está sempre bem, bombando. Exatamente. E isso cria uma expectativa na gente para o próximo. E sem contar com isso, passamos um momento difícil de confinamento, sem contato humano com as pessoas. Então eu acho que seria o grande momento de despertar sobre essa política pública. Eu acho que seria muito interessante. De saúde mental. Saúde mental. Que tanto se cobra, tanto se critica a psiquiatria, mas ao mesmo tempo se dá muito pouca atenção na atenção primária à saúde mental das comunidades. Eu até costumo dizer assim, porque quando você tem um problema no coração, você vai no cardiologista. Quando você tem um problema no dente, você vai no dentista. Agora, quando você tem um problema que você precisa, mental e tal, você tem que procurar um especialista, um psiquiatra, não é? Sim. Então, e as pessoas com preconceito hoje, às vezes, estão até se desvirtuando para outras áreas sem ter o conhecimento. Sim. Né? Que é muito importante, até para muitos jovens que têm se suicidado, né? Tem chegado a pessoas com um problema seríssimo, às vezes que não foi tratado antes. Né? Vou te dizer uma coisa, toda pessoa que tentou suicídio ou que morreu por suicídio, a gente tem estatísticas mostrando que 2 semanas antes de cometer o suicídio, ela teve contato com o médico. Olha. Mas ou não conseguiu falar, ou não foi ouvida claramente. Isso, um especialista... Um especialista sabe ver isso melhor. Aí tá. Mas nós somos capazes de capacitar os nossos colegas a terem essa escuta mais atenta. Isso é uma estatística. A maioria das pessoas que tenta suicídio ou que morre por suicídio esteve com um médico não especialista, tá? Às vezes até com um psiquiatra que não soube perceber os indicativos que essa pessoa estava dando de que tinha alguma coisa muito errada acontecendo com ela. Assim, só para a gente até ter uma noção, uma curiosidade, e aumentou muito o número de suicidas ou de pessoas que tentaram suicídio nesse período de pandemia? Não, a gente não teve assim uma explosão, tá?
o número de casos mais ou menos que se manteve, até porque existe uma questão interessante nessa história de quando você tem uma catástrofe de toda a sociedade, né? O paciente com ideia suicida, ele tem uma oportunidade, por exemplo, de ajudar outros. E enquanto ele está ajudando outros, ele para de pensar no suicídio. A gente tem que ficar preocupado com o aumento do suicídio agora que a pandemia está parecendo querer desaparecer, as coisas parecem voltar à normalidade, não esquecendo do que está acontecendo na Europa. A gente não precisa dessa bobeira aqui no Brasil, tá? Mas a gente vai ter que se preocupar com o aumento do número de suicídio quando essa pandemia realmente acabar. Que aí volta a se pensar exclusivamente no seu problema, né? A pandemia não teve só coisas ruins. Eu costumo dizer que a pandemia também mostrou que a gente precisa se preocupar um com os outros. Sim. E até a união da família que foi obrigada a ficar no confinamento em casa, né? Nem todas conseguiram. Bom, doutor Eduardo, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por esse carinho, a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo encontro. Anread Enxovais para Bebê, uma referência na cidade de Petrópolis, desde 1977, criando moda para seu neném e crianças até 3 anos de idade. Somos a primeira loja de criança na Rua Tereza. Venha ao maior polo comercial do estado e faça o seu enxoval com quem tem experiência e um custo que cabe em seu orçamento. Rua Visconde do Bom Retiro, 402, esquina com Rua Tereza. Vovó Luz. O carinho da vovó e a experiência de 30 anos em enxovais para bebê fazem de nossa loja uma experiência inesquecível na escolha das roupinhas de seu neném. E agora temos roupinhas até os 10 anos. Pensou em criança? Venha no maior polo comercial do estado, a Rua Tereza, e viva conosco essa experiência única na Vovó Luz. Rua Tereza, 280. Estilo, charme, design, inspiração em cada detalhe. Assim é a moda na Rua Tereza, sempre na vanguarda das tendências, criando estilo e inventando conceitos. Você que gosta de moda, qualidade e economia, vem à Rua Tereza em Petrópolis. São mais de 1000 lojas para você aproveitar o melhor da moda com o melhor preço. Quem anda na Rua Tereza só anda na moda. Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente, a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Venha ter os tratamentos mais modernos que tem no mercado por um preço que vai te surpreender. Bem, meus irmãos, agora chegou o momento de nós juntos falarmos com Deus. O momento de orarmos aqueles nossos parentes, amigos, conhecidos que estão doentes, estão no leito dos hospitais, do CTI,
e orarmos também para aqueles que partiram para o plano espiritual e orarmos pela nossa cidade. E nesse momento eu quero convidar a você nessa reflexão íntima da oração que Jesus nos ensinou. E Ele nos ensina assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, de sabedoria e bondade. Seja feita, ó Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram. Não nos deixe, Senhor, cair nos declives do mal. E livra-nos, Pai, de todo mal, pois vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. E que a paz de Deus se estenda ao seu lar e à sua família. Fiquem com Deus. Bem, meus irmãos, chegamos ao finalzinho desse nosso encontro. E o meu convite semanal para você é que venha restaurar a sua vida aqui, no Lar Dom Inácio de Loyola. Somos um verdadeiro hospital espiritual em que você, não importa a sua crença, se você é católico, evangélico, espírita, protestante, todos são bem-vindos. Aqui nós pregamos o amor ao próximo, a caridade suprema. Tudo isso para você gratuitamente. Aonde nós ficamos? Na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha. Nossa reunião pública são todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas. Fiquem com Deus e que sua família seja abençoada.